Amém, meus irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 4, o Evangelho a qual escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 4, para nós meditarmos neste capítulo, para nós extrairmos o máximo possível a palavra do Senhor no dia de hoje, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, quanto mais nós meditamos, e aí o Espírito Santo fala conosco. Amém? O Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, a palavra do Senhor que nos afirma assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito, e eles te guardarão, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, texto a qual nós pegamos por título no dia de hoje é um texto muito conhecido entre o meio cristão, aonde nós vamos perceber, nós vamos ler sobre o início do ministério de Jesus aqui na terra. Sabemos, e como João ele mesmo disse, que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus ele se transforma em homem, se faz carne e habita em nós, para nós percebermos a humildade de Deus. E quando nós conversamos com a pessoa aí do mundo, nós dissemos para ela que Jesus, como Deus, Ele se fez homem e andou entre nós. Para muitos isso é uma loucura. Para muitos vão olhar para você e vai dizer: isso é uma loucura tremenda. Como que Deus, o Criador de tudo, o Criador dos céus, o Criador da terra, Ele vai se fazer homem, Ele vai padecer, Ele vai chorar, Ele vai passar fome, Ele vai andar aqui na terra, Ele vai ser humilhado e vai ser crucificado e morrer por uma pessoa que talvez nem vai conhecer Ele, que nem vai aceitar Ele. É como o apóstolo Paulo, ele diz que para muitos isso é loucura, mas para nós isso é o poder de Deus. E Paulo ele chega a dizer na carta aos Filipenses que Deus não usurpou o seu Deus, Ele se usurpou da sua glória e desceu aqui na terra. Ao contrário do ser humano, o homem, quando ele é escravo, ele quer ser senhor, e quando ele é senhor, ele quer ser rei, e quando ele quer ser rei, ele quer ser Deus. Mas Deus não se usurpou da sua glória,
e se fez homem e habitou entre nós. É por isso que nós adoramos esse Deus, é por isso que nós exaltamos ao nome santo desse Deus tremendo. Jesus, ele desceu aqui na terra para entender, para saber como o ser humano iria se portar, pois se Jesus ele não descesse aqui na terra, muitas pessoas iriam olhar para uma situação, iria dizer: essa situação é impossível de eu passar, essa prova é impossível de eu passar. Mas Jesus, ele desceu aqui nessa terra e passou por tribulações, passou por provas, para ensinar a mim, para ensinar a você que tem provas que não é impossível para nós. Se Deus está te colocando numa prova, se Deus está te colocando numa adversidade, se Deus está te provando, é porque você é capaz de vencer essa prova, é porque você é capaz de vencer essa adversidade. Deus, ele não vai te dar um fardo mais pesado do que você não possa carregar. Então esse texto ele vai nos dizer sobre a iniciativa do chamado de Jesus aqui na terra. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele compareceu no templo aos 12 anos de idade, e a passar disso ninguém mais sabe da infância de Jesus Cristo. Então Jesus, ele aparece quando João Batista ele está pregando sobre o arrependimento, e João Batista ele se levanta, como Isaías ele mesmo predisse: voz do que clama no deserto, é você que vai preparar o caminho para o Messias. Então João Batista também estava exercendo o chamado a qual ele estava sendo chamado. Então João Batista estava batizando, então João Batista estava pregando a palavra do Senhor, quando aparece Jesus no meio da multidão. Muitas das vezes eu me pego a imaginar João Batista apontando o dedo para Jesus Cristo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pego a pensar que muitas pessoas estavam olhando para a direita e para a esquerda e se perguntando: quem é esse Cordeiro de Deus? Talvez ele era um homem forte, talvez ele é um homem que tem uma couraça, talvez é esse homem que tem uma espada de 1,5 metros, mas quando Jesus aparece, como diz Isaías, sem nenhuma formosura, sem nenhuma beleza, e todos olhavam para ele, e João Batista olhou para ele e disse: eu não sou digno de nem desatar a sandália dos pés dele. E Jesus, ele foi batizado. Então a palavra do Senhor nos diz que ali a Trindade se manifestou, o Filho estava sendo batizado, o Pai do céu disse: esse é meu Filho amado, a quem eu tenho me agradado. E o Espírito Santo desce com uma forma corpórea. Ali começa o ministério de Jesus, e muitos de nós queremos ter um ministério como favo de mel, muitos de nós queremos ter um ministério fácil. Quando chega uma prova, quando chega uma adversidade, muitos chegam a dizer: eu vou parar, eu vou desistir, isso não é para mim. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus ele sai de um deserto e vai para outro deserto, mas Jesus ele não sai do deserto e vai para outro deserto por maneira própria. Foi o próprio Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. É aqui que eu quero chegar, é aqui que eu quero ministrar a palavra. Como que é eu e você perante uma prova? Como que nós reagimos perante uma adversidade? Como nós se saímos quando nós somos afrontados? Será que nós perdemos a nossa identidade? Será que nós somos o mesmo quando nós entramos numa prova e quando nós saímos dela? Será que nós saímos mais forte? Ou será que nós saímos do mesmo jeito? Será que eu e você saem com um aprendizado? Ou será que nós saímos da prova murmurando,
não aprendendo nada, enquanto Jesus, ele é tentado, mas a palavra do Senhor nos afirma que ninguém tenta Deus, e ninguém por Deus, ele é tentado. A palavra aqui tentar significa tentar fazer um teste, colocar para descobrir que tipo de pessoa alguém é. Esse é o verdadeiro significado de tentar. Saber realmente quem você é. Quem nós somos na prova. É na prova, irmãos, que nós se revelamos. É quando nós passamos por alguma prova, é que nós se revelamos. É aí que nós demonstramos quem realmente nós somos. Deus. Há 3 tipos de maneira de você conhecer uma pessoa. Uma é você dando poder para ela. A pessoa ele é humilde. A pessoa ele é aquela pessoa educada, aquela pessoa pacata, aquela pessoa que passa do seu lado, cumprimenta. Mas basta a pessoa ele ganhar um cargo, basta ele ganhar uma posição, ele já começa a pisar nas pessoas. Verdade, Deus. Ele já começa a se tornar uma pessoa superior. Louvado seja Deus. Mas como eu costumo dizer que o poder ele não corrompe, isso já estava dentro da pessoa. É verdade. O poder só aflorou aquilo que já estava dentro dela. Verdade, Jesus. Fala, Deus. E a outra maneira de nós conhecermos uma pessoa é você corrigindo ela. Louvado Como que seja a pessoa ele vai reagir com uma correção? É Deus, louvado seja É você corrigindo aquela pessoa que ele vai se demonstrar se ele é uma pessoa humilde, se ele é uma pessoa obediente, ou se ele é uma pessoa que vai se rebelar contra você. Louvado seja Deus. Se você ler a palavra do Senhor, Jesus chama a atenção de Pedro muitas vezes, mas Pedro nunca se rebela contra Jesus. Jesus chama a atenção de Judas uma vez, e Judas vai e vem de Jesus. Porque o segredo não está em corrigir, o segredo está em aceitar a correção. E a terceira maneira de você conhecer uma pessoa é ela passando pela prova. Quando nós lemos a palavra do Senhor no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele tira o povo do Egito, aonde o povo comia as verduras, aonde eles tinham tudo. Aí quando Deus tira eles do Egito, aonde Deus coloca eles? No deserto. É no deserto que Deus iria provar o coração daquele povo. Pois quando faltava água, o povo já se rebelava contra Moisés. Quando faltava o alimento, o povo já se rebelava contra Moisés. É assim na vida de muitos. Não pode faltar nada na vida dele que ele já se rebela. Não pode faltar nada, nada pode sair do lugar que ele já começa a murmurar. Ele já começa a indagar a Deus e perguntando aonde está Deus? Será que eu mereço isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz isso? Porque ele não pode passar por uma prova, porque ele já se demonstra quem realmente ele é. E quando nós lemos Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 2, o próprio Deus fala isso. Deus fala que humilhou o povo. Deus fala que fez o povo andar para provar e para saber o que tinha no coração deles, para ver se eles tinham guardado realmente a palavra de Deus no coração deles. É na prova que nós realmente sabemos quem nós somos. E Jesus aqui ele se demonstra obediente. Jesus aqui ele se demonstra diferente do povo de Israel que estava no deserto, que quando faltou maná eles reclamaram. A Bíblia vai dizer que aqui que
40 noites jejuando. E o que me chama a atenção é que quando Satanás ele vai tentar Jesus, Satanás não vai tentar Jesus no primeiro dia, Satanás não vai tentar Jesus no 10º dia, Satanás não vai tentar Jesus no 30 dias, Satanás vai tentar Jesus quando Jesus está com muita fome, quando o físico já não está mais aguentando. Satanás ele não vai te tentar quando você estiver forte, Satanás não vai te tentar quando você estiver pulando, quando você estiver cheio. Satanás ele vai te tentar quando você estiver fraco. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala para nós estarmos firmes no nosso dia mau. Aleluia, Deus. Para nós estarmos revestidos no nosso dia mau. É nesse dia que Satanás ele vai vir te tentar. Pois Tiago ele fala que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o inimigo ele sabe como que ele nos tenta. O inimigo sabe que prato que ele nos oferece. O inimigo não vai te oferecer um prato de cebola sendo que você não gosta de cebola. O inimigo não vai te oferecer bebida sendo que você não gosta de bebida. O inimigo ele vai te oferecer algo que te chame a sua atenção, algo que você goste. E Satanás ele pensou que como Adão e Eva caiu no Éden, Satanás ele usa a mesma estratégia. Satanás ele não muda a estratégia para abordar Jesus, pois ele usa de dúvidas, ele faz perguntas, pois uma pergunta que eu te faço, eu posso abrir um leque na sua mente, pois quem pergunta é ele que manda na conversa. Que quando eu pergunto algo para você, você me dá tempo para eu perguntar algo a mais. É por isso que ele pergunta: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás estava querendo abrir uma dúvida. Satanás estava tentando provar a identidade de Cristo. É como ele disse para Eva no capítulo número 3 de Gênesis: foi isso mesmo que Deus falou? Ou seja, ele fez uma pergunta, e através daquela pergunta ele foi envolvendo numa conversa. Então o inimigo ele é sorrateiro, o inimigo ele é astuto, o inimigo ele vai vir quando você estiver menos apercebido. E muitos dentro da igreja têm caído nessa tentação, têm caído nas provas, têm caído nas armadilhas do inimigo. Por que tem caído na armadilha do inimigo? Porque não estão dando o devido valor na palavra de Deus, não estão sabendo rebater o inimigo com a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de Glória a nós. Jesus. E como que nós vamos debater com o diabo? É através da palavra. Não tem outra maneira de você debater com o diabo a não ser na palavra. Porque Jesus ele não usa outro método. Jesus ele não usa outra técnica. Jesus ele usa a palavra. Então o inimigo ele tenta pegar Jesus na palavra, mas Jesus ele sabia muito bem da palavra. E o inimigo também ele camufla a palavra. E se nós não conhecermos a palavra, nós somos enganados pela palavra. Se nós não conhecermos a palavra, o inimigo ele consegue nos enganar. Porque quando Satanás ele fala no verso de número 6, ele fala assim: está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Ele ocultou uma parte. Ele está dizendo sobre o Salmo 91, verso de número 11.
Ele esqueceu de falar por todos os teus caminhos. O inimigo então ele encurta a palavra para jogar a palavra contra nós. A artimanha do inimigo é essa. O inimigo ele é astuto. Louvado seja Deus, ó Pai. Aleluia. O inimigo ele é mais inteligente do que nós. E se nós não tivermos preparado na palavra, louvado seja Deus. é por isso que muitos não têm mantido de pé. É por isso que muitos irmãos não têm suportado a prova, porque não têm guardado a palavra no coração. E quando o inimigo ele vem afrontar, nós não temos a palavra. Quando vem uma prova, nós não temos uma palavra para rebater. Quando vem um desânimo, nós não temos uma palavra. Quando vem a vontade de voltar para trás, nós não temos a palavra. Quando a pessoa peca, ele não tem a palavra. E o inimigo ele vai começar a bombardear a mente daquela pessoa. Vai começar a fazer perguntas. Vai começar a jogar pensamentos na mente daquela pessoa. Na nossa cabeça tem 3 vozes que falam conosco. A primeira voz é a nossa, a segunda voz é a do diabo, e a terceira voz é a voz de Deus. Então nós temos essas 3 mentes falando à nossa cabeça. Mas com voz nós temos ouvido, com voz nós temos dado atenção. Se nós cairmos na mão do homem, Deus nos tira. Se nós cairmos na mão de Deus, não tem quem nos tira. Mas quando nós cairmos nas nossas próprias mãos, e aí? O que acontece? É só nós se arrependermos. É só nós se humilharmos através da palavra. Então o inimigo ele vai tentar Jesus da mesma forma que ele tentou Adão e Eva no jardim do Éden. Da mesma forma que o povo foi tentado no deserto. Da mesma maneira que o inimigo hoje ele nos tenta no dia de hoje. E quando nós estamos na prova, quando nós estamos numa peleja, muitas das vezes nós não entendemos porque nós estamos passando. Ao invés de nós pedirmos para Deus sabedoria, ao invés de nós pedirmos para Deus para nos ensinarmos o que Ele quer nos ensinar através daquela prova, nós pedimos para Deus nos tirar, nós pedimos para Deus nunca mais nos colocar na prova. Nós começamos a murmurar, nós começamos a falar coisas que não convêm. É por isso que muitos de nós também não conseguimos crescer espiritualmente. Por isso que muitos de nós não conseguimos crescer estruturalmente, ministerialmente. É porque nós não queremos passar por provações. Nós não queremos passar por adversidades. Louvado seja Deus. Pois é na prova que Deus ele vai nos moldar. É na prova que Deus ele vai nos aperfeiçoar. É na prova que Deus vai te mostrar o caminho certo. É na prova que Deus vai te ensinar que aquilo que você está pedindo hoje não é para hoje, é para depois, porque você não está ainda preparado. Porque se Deus entrega hoje na sua mão, você não dá o devido valor, porque você não está preparado. É por isso que Deus lhe pede para nós se acalmarmos, para nós esperarmos o tempo. É porque nesse tempo nós estamos sendo moldados. É porque nesse tempo Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está trabalhando no nosso caráter. E o ser humano ele não consegue esperar. Então o inimigo ele sabe que Jesus está com fome. Ele diz então transforme essas pedras em pães. Ou seja, uma satisfação imediata. Se você está com fome, então come.
Se você quer isso, então faz. É isso que o inimigo quer. Ele quer tirar você da prova que Deus te colocou. Porque ele sabe que nessa prova você vai sair mais forte. Que nessa prova você vai sair uma pessoa diferente. Louvado seja Deus. Que nessa prova a sua mentalidade vai mudar. Eu creio, Deus. Aleluia. É por isso que o inimigo ele te tenta até na prova que Deus está te colocando. É porque ele já entendeu. Se ele tirar você dessa prova, você vai ficar o mesmo pelo resto da sua vida. Mas se você atravessar essa prova, você vai ser uma pessoa diferente. Glória a Deus. Aleluia. E nós não conseguimos entender isso, irmãos. Aleluia, Deus. Nós não conseguimos raciocinar, digerir isso. Nós não conseguimos entender porque Deus está tratando com nós dessa maneira. É porque Deus quer te colocar no lugar mais alto. É porque Deus quer te usar de uma maneira diferente. É por isso que você é provado. É por isso que você é rejeitado. E você não consegue entender porque Deus está fazendo isso com você. E muitos de nós, muitas das vezes, agimos como crianças mimadas. Nós começamos a chorar. Nós começamos a espernear. Nós começamos a falar com Deus, a indagar a Deus, até mesmo a tentar Deus. Mas Deus ele não age da nossa barganha. Deus ele não age da nossa forma. Aleluia. Deus ele não age do nosso pensamento. Glória a Jesus. Te agradeço, Deus. Deus está te provando. Deus santo. É por uma coisa maior. Glória a Jesus. Se Deus está te provando, saiba de uma coisa: a vitória ela é grande. Eu creio, Pai. A vitória Aleluia. ela é maior. Então é na prova que Deus ele vai conhecer quem nós somos. É como Abraão, que esperou 25 anos pela sua promessa. E quando ele recebe a sua promessa, Deus pega a sua promessa. Mas Deus não queria a promessa de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. O que tem no seu coração, Abraão? Será que você é obediente? Será que você é fiel ainda a mim? Então é por isso que Deus prova Abraão, para saber o que tinha no coração de Abraão. E Deus ainda faz Abraão andar por 3 dias, ou seja, faz Abraão pensar. Glórias. Então Abraão ele tinha aquele tempo todo para raciocinar, para pensar: será que eu volto Deus para trás? é bom, aleluia. Será que eu pego a minha promessa e volto para trás? Será que eu pego o meu Isaac e volto para casa com Sara? Esperei tanto tempo pelo Isaac. Mas Abraão, ele era obediente a Deus. É por isso que Deus fez de Abraão o pai de uma nação. É porque Deus provou o coração de Abraão e Abraão foi aprovado. É numa prova que Deus extrai o melhor de nós. É na prova que sai o melhor louvor. É numa prova, irmãos, que sai a melhor pregação. É na prova que sai aquela melhor oração. É quando você está sendo massacrado. É quando você está sendo moído. É como a azeitona, ela tem que ser moída para sair o azeite. E quando Deus ele nos comprime, é aí que sai o nosso melhor. É aí que sai aquela melhor oração. É aí que sai aquele melhor louvor. O louvor ele não sai apenas da boca. O louvor ele sai do nosso coração. É por isso que Deus nos prova. É para te conhecer. É para ver se você não perdeu a sua identidade. É para ver se você
entrou como Lucas e saiu como Lucas. É como Jacó, que lutou com o anjo, e o anjo perguntou o nome dele. Aleluia. Será que você é o mesmo Jacó do começo? Será que você é o mesmo Jacó do começo da luta? Ou você mudou? Aleluia, Deus. É por isso que o anjo pergunta o nome de Jacó. Qual é o seu nome? Jacó não perdeu a identidade na luta travada. Jacó ele não perdeu quem é. É por isso que ele fala: meu nome é Jacó. E o anjo troca o nome dele e diz: seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Deus tem grandes coisas depois da prova. Deus tem grandes vitórias depois da prova. Se você está passando por prova, é porque Deus quer te abençoar. É porque Deus quer te moldar. E depois da prova vem a recompensa. Depois da prova vem a recompensa. Porque também uma finalidade, irmãos, da prova que nós passamos é que através da prova nós também se aproximamos de Deus. Através da prova nós buscamos a Deus. É como Jó. A Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 1 que Jó era justo, reto, temente e se desviava do mal. Aí você lê, você diz: Jó era um homem de Deus. Mas no capítulo de número 42, verso de número 15, Jó fala assim: eu só conhecia Deus de um. Agora eu ouço, eu vejo no olhar. Através da prova, Jó se aproximou mais de Deus. Através da prova, Jó ele teve mais intimidade com Deus. É através da prova que Deus vai se revelar a nós. É através da prova que nós vamos ter mais intimidade com Deus. E depois da prova nós vamos ter recompensa. Não pense que com Deus é só prova. Não pense que com Deus é só choro. Não, pelo contrário, também tem abundância, tem alegria, tem gozo, tem descanso. É como Pedro lá em Lucas capítulo de número 5. Pedro estava passando por uma prova. Pedro tinha pescado a noite inteira, ele não tinha pego nada. Pedro estava ali limpando aquela rede frustrado. Pedro estava ali até mesmo pensando: trabalhei a noite inteira e não peguei nada. E Jesus pede o seu barco emprestado. E Pedro empresta o barco para Jesus Cristo. E Jesus ele prega uma palavra. É por isso que eu digo: a palavra ela é importante. A palavra ela é essencial na minha vida e na sua vida. Depois que Jesus prega a palavra, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos para o alto mar. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, a noite inteira eu não pesquei nada, porque Pedro ele era experiente. E Pedro, como pescador, ele sabia que os peixes subiam para a superfície à noite para pegar oxigênio. E durante o dia os peixes iriam para as profundezas. Mas Pedro ele tinha experiência. Sim, Deus. Mas ele não contrariou a palavra de Jesus. Mesmo que a palavra para você seja contrária, mesmo que a palavra hoje seja para você contrária ao seu pensamento, à vida a qual você está vivendo, aceite a palavra. Pedro estava no raso, Jesus manda Pedro ir para o fundo. Pedro na prova estava no raso, quando Jesus fala: Pedro, vamos ir para o fundo. Ou seja, Deus estava chamando Pedro para algo profundo. Deus estava chamando Pedro para se aprofundar mais. É na prova que nós vamos se aprofundar.
E quando Pedro ele obedece a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele teve uma pesca maravilhosa. Pedro ele teve uma pesca como ele nunca teve na vida dele. E a pesca que Pedro teve não foi só para ele, foi para o barco também do lado. Pedro ele foi tão abençoado depois da prova que ele teve que repartir com as pessoas que estavam ao seu lado. É por isso que muitas das vezes nós temos que passar pela prova, porque depois da prova nós vamos ser abençoados de tal maneira que nós vamos ter que repartir com os irmãos que estão ao nosso lado, porque vai ser tanta bênção, vai ser tanta glória que nós vamos ter que repartir, pois se nós não repartirmos, a rede vai se rasgar. Aleluia. Quem somos nós na prova? Será que nós somos o mesmo quando nós entramos? Ou será que quando nós deparamos com uma prova, nós corremos e voltamos para nós? Jesus nos ensina que nós temos que passar pela prova. Deserto não mata ninguém. Deserto forma soldados. Deserto forma homens valentes. Como um ditado que diz aí: mares calmos não fazem bons marinheiros. Então, para nós chegarmos no profundo, muitas das vezes Deus tem que balançar o barco. Muitas das vezes Deus tem que chacoalhar o barco para nós acordarmos, para nós dizermos: eu tenho que me aprofundar mais. Quando nós se aprofundamos mais, aí Deus ele vai se revelar a nós. Amém? Essa é a palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração. Não perca a identidade durante a prova. Você venha sair, entrar da mesma maneira, em nome de Jesus. Também que você pode aplaudir a nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.